Bem-vindas todas. Essa é a nossa aula avulsa de novembro sobre o romance A Princesa de Cleves, da Madame de Lafayette. E essa aula está em diálogo com a prisão de novembro, que é a prisão Felicidade. O nome dessa aula é Princesa de Cleves, Outras Felicidades. Então, deixa eu falar um pouco é, sobre o que é esse livro, para quem não leu. A Princesa A Princesa de Cleves foi publicado na França em 1678. Então, é um romance do século XVII. Mesmo século do Quixote, tá? Que é o primeiro romance. Então, ele também é considerado um dos primeiros romances da tradição ocidental. Até inclusive, várias edições minhas aqui falam que ele é o primeiro texto que é, digamos assim, unanimemente considerado um romance, que todo mundo já considera que é essa nova coisa, o romance. Eu vou falar um pouco dessa questão de gênero, mas é isso, ele é interessante porque numa época, ele é francês, numa época em que você ainda tinha uma certa uma certa instabilidade de gênero. Então, o romance não estava ainda estabelecido, você não tinha um corpo de romance para esse livro se comparar. Então, tipo assim, quando ele foi publicado, as pessoas, as pessoas não sabiam bem como classificar este livro, né? Você tinha o que os franceses chamavam de roman, que seria literalmente romance, e que os romances eram quase sempre histórias passadas nas cortes, com nobres, cavalheiros, uma coisa mais idealizada, que isso aqui é um pouco. E você também tinha uma coisa que era chamada novelle, que era narrativas curtas, em prosa, numa chave mais realista, e falando da vida das pessoas mais comuns, que é, por exemplo, a chave do Boccaccio. Então, quando chegou, quando surge, quando surge esse livro da Princesa de Cleves, as pessoas não sabiam se ele era uma coisa mais tipo aqueles romances sentimentais de cavaleiros medievais e damas e amores idealizados, ou se era mais uma novela em prosa curta, tipo as do Boccaccio. E as pessoas não sabiam bem o que era, obviamente, porque ele tem elemento dessas duas coisas. Ele, ao mesmo tempo que é uma curta narração em prosa de cavaleiros e damas e amores na corte francesa, do Louvre e não sei o quê, ele também é uma narrativa, uma chave bem realista e bem psicológica, bem intimista, de dramas reais. Inclusive, uma outra coisa que marca essa obra, esse romance, é que ele é muito intimista, ele é muito psicológico. Isso é uma coisa nova, né? Você não tinha até então. Eu não consigo imaginar nenhuma obra anterior à Princesa de Cleves que seja tão intimista, em que tanto nada aconteça. Esse romance é 100% a história do que está acontecendo dentro da cabeça de uma moça de 15 a 17 anos. A moça começa o livro com 15, termina com 17. Aliás, essa é uma coisa bem interessante de lembrar, que tudo isso está acontecendo com o que nós consideramos uma criança. Ela é tratada como adulta, porque nessa época ela já está em idade de casar e tudo, mas a menina começa a história com 15, termina com 17. Muito pouca coisa acontece, ou até acontece muita coisa, mas é com um pano de fundo. A história, basicamente, é o que acontece dentro dela. São as inspirações dela, são ela percebendo. É isso. O romance é basicamente essa moça, a princesa de Cleves, percebendo coisas e decidindo coisas sobre a própria vida. Então, nunca houve um romance, nunca houve nenhuma obra antes que fosse tão otimista e que fosse tão psicológica e que dependesse tão pouco de enredo, de peripécias, de coisas que acontecem. Então, só isso já era uma coisa muito nova. Então é um livro que é publicado, que as pessoas não sabem bem onde colocar, em que gênero colocar. Ele já é uma coisa diferente, que fala de coisas íntimas e psicológicas. Ele estava
em diálogo com o teatro francês dessa época. Esse é o século de Racine e de Molière, que são dois dos maiores dramaturgos de todos os tempos, e que eles meio que dão tom a um certo tom iluminista, ou claro, é isso. O século XVII, na Espanha e em Portugal, e no Brasil, com o Gregório. Gente, como é que é o nome dele? Agora esqueci. O Boca do Inferno. Gregório Matos. Me deu um branco agora. Gregório de Matos, isso. É o século do Barroco. E o Barroco é aquela coisa que vai e vem, que tem frases longas, que é muito elaborado, que é muito cheio de firula. Enquanto que na França, o século XVII e o XVIII, mais ainda, começa um movimento pela clareza, pela precisão, pela concisão. Eu não sei se vocês lembram da aula do Marília de Dirceu. Eu falo bastante disso. Né? O Marília de Dirceu é uma obra do século XVIII que ela incorpora bem esse novo ideal estético do século XVIII, que é o século mais racional, que é o século iluminista, que é o século do auge da confiança na potência do ser humano. É, e essa vibe século XVIII, ela vem da França, então os franceses chegam nela primeiro. Então, tipo assim, é bem interessante, porque esse romance, apesar dele ser do século XVII, que ainda é, na maioria dos países, o século do Barroco, do exagero, da dificuldade, ele já tem uma vibe meio que iluminista, meio que clara, ele já segue o caminho aberto por Racine e por Molière. O Racine era um dramaturgo muito interessante, muito famoso, e ele tinha um ideal da clareza. Ele achava, cara, uma peça não pode ter muita peripécia, não pode ter muita coisa acontecendo, porque isso só vai confundir os espectadores. Uma peça tem que ser simples, tem que ter uma só coisa acontecendo. E tem que ser o talento do dramaturgo de estender essa coisa ao máximo, de tirar o máximo de suco dessa coisa, dessa situação, para durar a peça inteira. É muito fácil você sustentar uma peça com um bando de coisa acontecendo, sequestro, roubo, morte. E que o desafio dessa época, do Racine e de muitos que vieram atrás dele, era fazer arte sem precisar se rebaixar ao nível da peripécia. Então, esse romance segue um pouco essa linha. Então é isso. Ele é ao mesmo tempo um romance de cavalaria, ele é ao mesmo tempo uma novela tipo As de Boccaccio. Ele segue as linhas desse novo teatro francês, que é claro, que é preciso e que é simples. Então, qual que é a história? Para começar, eu queria dizer o seguinte: eu reli esse livro hoje e eu considero ele quase perfeito. Ele entrou na minha lista de 10 romances favoritos. Eu vou ter que mudar a minha lista de 10 romances favoritos para colocar ele. Alguém vai sair. Porque, de fato, eu li ele e fiquei embasbacado. Eu lembrava que ele era bom. Eu não lembrava que ele era tão bom. Eu vou tentar explicar aqui um pouco do porquê. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: o começo é complicado, porque tem muita fofoca da corte real francesa, que para nós não significa muita coisa, tá? Esse romance é escrito no final do século XVII, em 1678, e a história se passa um século antes. Se passa em tipo 1580, por aí. Então, tipo assim, é como se fosse um livro de hoje que se passa na década de 20 do século XX. É o passado, mas não é um passado tão longe assim. E é um passado que era parecido, porque nessa época do século XVII, que o romance é escrito, é o auge da corte de Versalhes. E eles olham para trás, eles já veem esse auge vindo desde lá do século XVI. Essa história se passa no século XVI, logo antes das guerras de religião. Porque é isso, no final do século XVI, com essa questão de reforma, contra-reforma, a França
A França pega fogo nas guerras de religião, tem o massacre de São Bartolomeu. A França, a França é um dos palcos mais cruentos dessa guerra, que justamente acontece no final do século XVI e começo do XVII. Quando o romance é escrito, essas questões já foram superadas. Então é bem interessante que a autora é uma mulher que escreve, vamos lembrar disso, quer dizer, mais ou menos, vamos já falar nisso. É interessante que a autora olha para trás e ela olha para trás para a última grande época de paz e opulência da corte. Logo depois da ação do romance, a França vai pegar fogo, todas aquelas pessoas vão começar a se matar, vão ficar se matando por 50 anos, até começar, pouco a pouco, a se acalmar e chegar no presente da autora. Então, a autora vive numa época de uma corte pacífica e opulenta, depois de um século de guerras, e ela olha para trás para o último momento de paz e opulência antes das guerras começarem. Então também tem o elemento de nostalgia, mas também de reconhecimento. Não só não só existe um certo tom de nostalgia de como as coisas eram naquele momento histórico de 100 anos atrás, mas também existe uma certa competição. Ela está comparando o presente com esse passado, falando: olha só, nós só hoje é que conseguimos recuperar como que era naquela época. Ainda bem, maravilha. Eu acho que o começo é meio difícil de ler porque o que que acontece? Ela fala muita fofoca de pessoas daquela época, de reis, de condes, de duques, de princesas. E eu confesso que mesmo numa edição boa, com muita nota, é difícil acompanhar, porque eu não consigo mais saber quem que é o duque de quem que é o Monsieur de quê. E é confuso, porque chega uma hora ele chama o cara de Monsieur fulano, que é nome e sobrenome. E na outra hora chamam de duque de não sei o quê, que é o duque, é o título e a região. Só que é o mesmo cara. Então, quer dizer, você tem que lembrar que o Pedro de Souza também é o Duque de Caxias. Entendeu? Aliás, essa é a mesma dificuldade para ler textos do Brasil no século XIX. As pessoas falam da mesma pessoa, seja usando nome e sobrenome, ou o título nobiliárquico. E você tem que ficar guardando na sua cabeça que, por exemplo, o Duque de Caxias é o Luiz Lima e Silva. Entendeu? Porque ele fala, uma hora ele fala Luiz Lima e Silva, outra hora ele fala Duque de Caxias, e você tem que lembrar que são a mesma pessoa. O que eu recomendo para vocês fazerem nesse começo é não liga muito para tentar entender tudo, porque não faz diferença. A gente não vai entender mesmo. Esses são nomes e pessoas que faziam sentido na época da autora, que eram reconhecíveis para o público leitor, mas para a gente, fundamentalmente, não faz muita diferença. Eu acho que o que faz muita diferença, eu acho o seguinte, o que a gente precisa tirar do começo da Princesa de Cleves é que era uma grande quinta série. Eu não sei se faz sentido isso, mas é isso. O que é que era essa corte? Era um grupo pequeno de pessoas que não tinha nada mais para fazer a não ser ficar namorando, flertando, intrigando e fofocando. E era isso. Eram pessoas que não tinham função econômica, que não tinham função na produção, elas não tinham trabalho, não tinham o que fazer, né? No máximo, até fazem muita coisa. Tem um duelo, aí tem que viajar para acompanhar a princesa, aí tem que acompanhar o rei na assinatura de um tratado. Então, tem algumas coisas que essa nobreza faz para justificar a existência aqui e ali, mas fundamentalmente no dia a dia eram pessoas que não tinham o que fazer, elas não tinham função produtiva, não tinham trabalho. Então, eu acho que mais importante do que a gente entender quem é quem estava pegando quem era amigo de quem e quem não era, que de fato não dá para acompanhar, é a gente se dar conta que nós estamos entrando num grupinho, numa grande quinta série, num grande colégio interno, que seja, que é isso. É um grupo pequeno de pessoas e que não tem nada que fazer a não ser ficar se pegando, se beijando, se apaixonando, se traindo e se intrigando e se fofocando. É isso. Se vocês tirarem isso, tá bom.
não precisa entender cada coisinha quem pegou quem, ok? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu ia dizer é o seguinte: uma outra tradição também das literaturas medievais, isso, é um reality show. Mas é isso, gente. Uma corte nada mais é do que um reality show para o povo. Entendeu? Porque é isso, o povo também acompanhava, né? O pessoal ficava trabalhando, plantando, fazendo coisa de fato prática, mas todo mundo queria saber o duque de quem estava pegando com a condessa, quem que não sei quem estava traindo com não sei quem. Então é isso. A corte, isso também que é interessante. Essas cortes também serviam, em alguma medida, como assim entretenimento da nação. E veja, não eram jogos inocentes. Os caras morriam, os caras traíam uns aos outros, assassinavam, tramavam golpe de Estado, entendeu? Um fazia a caveira do outro pro rei, o rei ia lá e executava. Então não era brincadeira, era um grande reality show, mas também onde todo mundo estava em algum grau com o pescoço em risco, né? Havia riscos reais. Então é isso. Também eram, digamos, o entretenimento da nação. E aí, o que eu queria falar? Calma. É, pá, 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 pá. Ah, sim. O livro é meio dividido em duas metades. Ah, sim. Lembrei que eu ia falar. Uma técnica narrativa que já vinha da Idade Média e que fica muito famosa no Renascimento, e que a gente vê, por exemplo, no Decameron do Boccaccio, que a gente leu na introdução à Grande Conversa, é essa questão das molduras narrativas. Por exemplo, Don Quixote. O Don Quixote, que foi a última leitura do Grande Conversa Espanhola. Ele tem várias histórias dentro da história. Então, tipo assim, são várias histórias que na prática são contos independentes, mas que o autor enfia dentro do romance maior. E muitas vezes, dentro da história, tem uma outra história. Então, tipo assim, esse romance, muitas vezes, são como aquelas bonecas russas, que você tá lendo um romance, aí alguém conta uma história, e aí dentro da história que o cara tá contando, tem outro cara contando uma outra história. Então, esse livro tem isso também, o que pode um pouco ser confuso. Então, tipo assim, a primeira metade é a mais difícil. A primeira metade é mais difícil por quê? Porque tem muito nome de muita gente que a gente não conhece. E todo mundo pegando todo mundo, traindo todo mundo. E se você ficar querendo muito entender quem é amigo de quem, quem tá pegando quem, você vai ficar doido. Coisa um. E a coisa dois é que tem meio que 6 contos. A primeira parte, até a metade mais ou menos, tem 6 histórias meio que independentes dentro dessa história. Por exemplo, uma delas é a história do Henrique VIII com Ana Bolena. Então, tipo assim, tem uma hora lá que uma personagem conta para outra a história do Henrique VIII com a Ana Bolena. A diferença é que esse, de fato, é um romance uno. Essas histórias não estão lá à toa. Esse romance é a história de uma princesa, da princesa de Cleves, que ela chega na corte com 15 anos. Ela é linda, bem educada, e a mãe dela decide educar ela muito bem. A mãe dela, a mãe dela acredita que a fonte da boa educação para uma moça é a informação. Que a moça vai poder se comportar melhor na corte, que é um lugar corrompido, é um lugar de mentira, é um lugar de cinismo, e que uma moça de 15 anos vai conseguir se comportar melhor na corte quanto mais informação ela tiver de como funciona a corte, como funciona o amor, como funciona esses casos, traições e adultérios. Então é a história dessa princesa. O livro é um manual de comportamento cortesão. Aliás, tem vários. Por exemplo, na Itália renascentista, tem um livro, um dos livros mais famosos, que foi best-seller na Europa o século XVI inteiro, chama-se O Cortesão, de um cara chamado Baltasar Castiglione.
que é exatamente isso. É um manual de como ser um bom cortesão. E isso era muito importante, porque, de novo, essas pessoas não tinham mais nada o que fazer a não ser viver esse teatrinho público. Então, essa moça chega na corte do Rei Sol, né? E no Louvre, e ela, e ela tem uma mãe, e a mãe tenta ensinar para ela como se comportar. E aí, a primeira metade é ela, é ela ouvindo essas histórias. Então, essas histórias todas são importantes. Então, tipo assim, todas essas 6 histórias diferentes que estão na primeira parte e que parecem meio jogadas na primeira parte, elas parecem que não tem nada a ver com a ação da primeira parte, com a ação geral do romance. Todas essas histórias são importantes porque elas são a educação da protagonista. A protagonista, uma moça de 15 anos, ela não tinha outra educação que não fosse essas histórias, para ela saber como se comportar na corte, para ela saber o que acontece com quem perde a cabeça, o que acontece com quem perde a honra, o que acontece com quem fala demais, o que acontece com quem confia na pessoa errada. Então, não fiquem muito enlouquecidos por tentar entender cada coisa de cada historinha, de cada personagem da primeira parte. Basta vocês saberem o seguinte: esse romance é o romance da educação dessa moça. E essas histórias, que estão mais ou menos na primeira metade do livro, são parte dessa educação. São as histórias que ela está vendo acontecer ou que ela está ouvindo acontecer, e de cada história dessas, ela vai tirar uma lição que vai guiar o que ela vai fazer na segunda parte da obra. Então é isso. E aí, veja, mais ou menos na metade do romance, a trama em si começa a pegar ritmo, e aí param as histórias paralelas, e aí começa a história em si da princesa de Cleves. Então, isso dito é o seguinte: a primeira parte é um pouquinho mais difícil, porque muita gente e muita história aparentemente independente. Leiam sem se preocupar muito. Não se preocupem, essas histórias todas vão ressurgir. E se vocês não entenderem muito quem é quem, segue viagem. Ok. Qual é a história em si da corte? Então chega essa moça na corte. E ela é maravilhosa, linda, incrível, bem educada, tudo. E um cara, que é o príncipe de Cleve, ele conhece ela, se apaixona, pede casamento e ela casa com ele. E é isso. Ela não está, o cara está loucamente apaixonado por ela, ele acha que ela é incrível, é maravilhosa. Ela não tem nada contra, ela está casando por dever, porque ele era um bom partido, porque a mãe mandou, que era como se casa uma jovem princesa. Então ela tem carinho por ele, tem afeto por ele, ela gosta dele, mas ela não está apaixonada por ele, mas ele está muito apaixonado por ela. E eles se casam. E a mãe fica o tempo todo ensinando para ela o dever, como ser uma boa princesa, como ser uma boa mulher. Veja, esse romance ele foi escrito por uma mulher e ele tem um elemento feminino. Sim, dá para você ler ele numa chave feminista, como é uma história de como que era uma merda a vida das mulheres em todas as épocas e como que elas eram reprimidas e como que elas eram dominadas e subordinadas. Dá para ler assim? Dá. Mas vou dizer que é chato, porque isso eu já sabia. Veja, é isso. Eu já sei que as mulheres eram subordinadas e fodidas em todas as épocas da história. Então, dá para ler o romance assim? Dá, mas é um modo pobre de ler o romance. O romance, para mim, é uma reflexão sobre o dever, sobre como viver uma vida correta. E se vocês me acompanham e sabem, essa é uma preocupação grande para mim, né? Não é. E aí a gente entra na prisão felicidade. Ao invés de tentar viver para ser feliz, eu tento viver para viver uma vida correta. Então, o que eu fico quebrando a cabeça não é o que eu posso fazer para ser mais feliz. Até porque eu sei exatamente o que eu posso fazer para ser mais feliz e eu poderia fazer, mas que quase sempre não é o que eu acho correto. Então, eu tento descobrir
qual é a ação correta, qual é a prática correta, o que é que eu devo às outras pessoas. E esse é o tema desse livro. E esse é o tema desse livro. Só que como é escrito por uma mulher e narrado e protagonizado por uma mulher, o dever dela acaba sendo o dever de ser uma mulher certinha, né? O dever dela acaba sendo se conformar às expectativas de gênero do que é ou como deveria ser uma mulher. Então, é uma coisa muito machista, obviamente. Assim como hoje, né? Tá aí. A moça ontem morreu fazendo uma lipoaspiração no joelho. 29 anos, a mulher linda, corpo perfeito, a mulher no padrão de beleza, e ela olhava para o joelho dela e achava que o joelho não era bonito o suficiente. E ela foi fazer uma lipo no joelho e morreu. Veja, não estou criticando essa moça, tá? Essa moça é uma vítima. Errado é o mundo que convence uma moça linda de que o joelho dela não é bonito o suficiente ao ponto dela precisar de uma cirurgia. Mas, na verdade, o que ela estava fazendo é a mesma coisa que a protagonista está fazendo. Ela vive numa época, a época tem uma expectativa de como deve ser o comportamento ideal de uma mulher, ela tem que ter o joelho perfeito, ela tem que ser fiel ao marido, e elas tentam se conformar a isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: dá para fazer uma leitura bem feminista, e é totalmente correto, entendeu? A protagonista, ela se sacrifica para se adequar a um ideal de feminilidade. E você pode argumentar que esse ideal é absurdo, não faz sentido, foi imposto a ela e que faz tão pouco sentido quanto querer fazer uma lipoaspiração no joelho, porque o joelho não está bonito o suficiente. Então, sim, veja, dá para fazer uma leitura feminista desse texto, só que eu acho uma leitura rasa. A gente vai ler e vai falar, poxa, que merda, né? As mulheres eram fodidas em todas as épocas. Olha só como que essa moça se fudeu e sacrificou para se adequar à expectativa do que era ou do que deveria ser uma mulher honesta em 1600, em 1580. Só que eu acho que o livro é muito melhor que isso, que é uma coisa também que muitas autoras mulheres reclamam, né? É que quando um homem escreve, ele está escrevendo sobre a condição humana. Mas quando uma mulher escreve, ela ela está sempre só escrevendo sobre temas femininos. Então, eu prefiro ler este livro, que eu acho que é um dos grandes romances de todos os tempos, como um livro que é sobre muito mais do que a condição feminina. Ele também é, obviamente, mas que ele é, mas que ele é e pode se aplicar a todos nós. Ele é sobre o seguinte: como viver uma vida correta, né? Quais são os desafios quando a gente sabe o que é o certo e o certo é difícil, o que fazer, né? O quanto que a gente deve à nossa própria felicidade. A gente tem obrigação de ser feliz, a gente tem obrigação de buscar a felicidade, o mundo deve felicidade a gente, ou nós devemos, o que nós devemos às outras pessoas. Então é isso, eu acho que é um livro que levanta essas questões de uma forma muito bonita e muito forte e que se aplica a tudo, a qualquer dever, a qualquer obrigação, a qualquer pessoa, não só a mulheres, não só a mulheres do século XVII, mas a qualquer um. E é um livro que me ajuda muito. Eu estava lembrando que várias das conversas que a gente teve no grupo da prisão monogamia, a gente falando de relacionamento, a gente falando de relação aberta, eu puxo muito desse livro, né? Esse livro ensina muito bem também. É isso. O que é ser um casal? O que um casal deve ao outro? Né? O que faz de um casal um casal? Mas isso. Então, a moça casa com o príncipe de Cleves e se torna a princesa de Cleves. E ela é maravilhosa, incrível, linda, sensacional, mas ela é muito certa, muito certinha, muito virtuosa, ela sabe o que fazer, ela sabe se comportar. E aí tem um cara na corte que é o gostosão, o pegador geral, o grande galã da turma toda, que é o Nemurs. E quando ela conhece o Lemurs, ela se apaixona por ele.
Ela sente uma coisa que ela nunca tinha sentido antes. E que o marido nunca tinha feito ela se sentir. Só que ela é uma pessoa correta. Veja, e é isso também estranho. Eu sou não monogâmico, porque eu levo a monogamia a sério. Eu acho o seguinte, que as pessoas monogâmicas não levam a monogamia a sério, que elas traem à torto e à direito. Eu acho que a minha obrigação, que a minha palavra, especialmente com a minha esposa, vale muito. Vale muito. Então, eu levo a sério. Eu não quebraria a minha palavra. Eu terminaria o relacionamento antes de quebrar. Falar só, desculpa, eu, a nossa relação é monogâmica, eu quero me envolver com aquela pessoa ali, eu não vou transar com ela sem você saber, eu vou terminar com você para transar com ela. Então, a protagonista, ela é séria, ela leva o dever dela a sério, ela leva a obrigação dela a sério, para com o marido, e ela não faz nada com a paixão dela. Ela aceita a paixão e ela deixa passar, que também é uma coisa muito do Zen, e que eu falo muito no Atenção. Nós não somos nossas emoções. Não é porque eu sinto alguma coisa que eu tenho direito ou obrigação de dar vazão àquele sentimento com as minhas ações. Eu posso dar ao luxo de sentir alguma coisa, eu observo o que eu estou sentindo, eu não estou negando o que eu estou sentindo, eu não estou controlando o que eu estou sentindo, eu estou vivendo aquilo na sua plenitude, mas eu também sei que isso que eu sinto não me controla. Eu não preciso agir em função disso. E a princesa é assim, a princesa sente paixão por esse cara, e ela fala, cara, não é certo, não vou fazer isso. O meu marido, não amo ele, mas eu gosto dele, a gente está junto, ele confia em mim, eu confio nele. Vida de casado é isso, acabou. Então, é a história dessa moça tentando ser fiel. E veja, fundamentalmente nada acontece, é uma jornada interior. Alguém descreveu esse livro como uma série de sacações que ela vai tendo. Porque ela também é muito jovem, ela tem 15, 16 anos. Ela não sabe o que ela sente. Então, o livro todo é ela se dando conta. Tanto assim, ela não sabe que ela ama esse cara, porque ela nem sabe o que é amor. Ela vai descobrindo de acordo com as próprias reações dela. Então, ela se surpreende de ir descobrindo o que ela vai sentindo. E ela sente, ela fala, cara, eu podia ir lá beijar ele. Mas será que eu me senti bem de lá beijando ele? Eu não sei eu não sei se isso é certo. Eu não sei se essa é a pessoa que eu quero ser. E aí, várias coisas acontecem. A mãe dela, que era a guia dela, morre e morre preocupada, falando, filha. Por exemplo, no leito de morte da mãe, a mãe fala, filha, eu estou vendo que você está apaixonada por esse cara. Esse cara é o pegador da corte. Ele é gostoso, lindo, forte. Não se deixa levar. Pede para o seu marido para te levar numa viagem. Pede para o seu marido para te levar para o campo. Não dá chance para o azar. Você tem 16 anos e ele é o gostosão. Se você ficar aqui na corte se encontrando com ele, vai rolar alguma coisa. É, E é nessa hora que a menina se dá conta que ela estava de fato amando o cara. Porque é isso. Ela também não tinha percebido que ela estava amando o cara. A mãe vem e fala para ela. Então aí ela começa a olhar de novo para o que ela sente, para ver que sim, ela estava realmente gostando do cara, né? E essa é uma coisa que eu e o Alex falo muito, que eu acho muito engraçado. As pessoas falam, não, veja, eu não queria trair a minha esposa, mas, sei lá, aconteceu, contra a minha vontade. E eu falo, mas como que aconteceu? Ah, não, é porque eu estava no hotel, entendeu, de outra cidade, com a moça da contabilidade com quem rola um clima. Aí ela me chamou para tomar um café no quarto e eu fui para falar de negócios. E aí, quando eu vi, rolou. Eu falei, cara, desculpa, quem não quer que role nada, não dá chance para azar e não vai para o quarto da mulher. E é isso, sabe? Veja, digo o seguinte: se você quer pegar a mulher, maravilha. Você quer pegar a mulher? Então,
toma café com ela no quarto meia-noite e pega ela. Agora, tipo assim, não vem me dizer que você não queria que acontecesse, que você foi pro quarto dela meia-noite decidido a não acontecer nada, e aí quando aconteceu alguma coisa, foi um acidente, coisa. Eu falei, não, amigo, desculpa. O que acontece é chuva de meteoro na Lua. Isso aí você deixou, isso aí, ou alguém deixou acontecer, ou alguém fez acontecer. Então também é uma coisa que eu sempre pensei e que eu acho muito insincero das pessoas, como que elas falam que coisas aconteceram como se não tivesse sido responsabilidade delas. E aí você olha e, cara, tipo assim, os caras criaram uma situação onde aquilo que eles não queriam que acontecesse ficou praticamente facilitado de acontecer. Então, a princesa sabe disso. E a mãe fala: olha, se você quer ser virtuosa e manter a sua obrigação, não dá chance para azar. Sai de perto desse cara. E aí o cara tá cercando, o cara é o gostosão, o cara é o pegador, ele fica de olho nela, acontecem várias coisas na história. E aí tem um clímax da história, que é uma cena maravilhosa, é uma cena belíssima. É uma cena belíssima, na qual a princesa confessa pro marido que ela tá afim de outro cara. E ela fala: olha, porque ela está agindo de forma estranha, ela quer sair da corte, ela quer ir para o campo, o marido não tem falado, mas, meu amor, nós somos da corte, a gente tem que estar na corte, a gente tem que fazer não sei o que com a rainha, com a princesa, com não sei quem. Ela fala: não, eu quero ficar no campo, não quero ver ninguém, não sei o quê. Aí fica nessa tensão, ela querendo fugir e ele querendo segurar. E aí ela fala: olha, eu vou falar isso para você porque eu não sei mentir. E você é meu marido, você é meu amigo, você é meu companheiro, e eu acho que você merece saber. Eu tô apaixonada por um cara e ele tá apaixonado por mim. E eu acho que se eu ficar na corte, vai acabar rolando. Eu quero que você saiba que eu não vou deixar rolar. Eu sou virtuosa, você pode confiar em mim. Não interessa o que eu sinta, eu sei segurar a onda do que eu faço. Então eu posso garantir que não vai rolar nada. Mas eu estou te explicando que eu estou afim desse cara e que ele está afim de mim, para você entender por que é que eu estou querendo me recolher e sair de perto da corte. E aí o marido fica mal pra caralho, fica, cara, você, eu tô há anos querendo que você me amasse e você nunca me amou, e agora você me fala que tá amando um outro cara. Falou: sinto muito. Quem é? Não vou dizer, porque vai dar ruim, mas, sabe, confia em mim, que eu tô fazendo essa confissão voluntariamente, ninguém me obrigou, mas é para isso, você pode saber que você pode confiar em mim. Essa cena é muito engraçada, porque ela foi muito polêmica e controversa, porque boa parte dos leitores argumentou que nenhuma mulher nunca faria isso. Nenhuma mulher nunca confessaria isso. Isso é completamente fora da caixinha. E o que eu acho maravilhoso é que não faz diferença, né? Mesmo que nenhuma mulher real nunca tivesse confessado isso, ou nunca fosse confessar isso para o marido naquela época ou até hoje, é essa é a base, é o centro da história, né? Então, essa história é a história de uma mulher que confessa isso. Então, mesmo que ninguém. É isso. É que nem você falar: a metamorfose é muito ruim. Entendeu? Nunca que o cara iria acordar transformado no inseto, ok? Mas essa história é a história do cara que acordou transformado no inseto e do que houve com ele depois. Então, essa cena eu acho belíssima, eu acho forte, acho bonita. Não acho tão fora de propósito assim. Mas é isso. Ela gerou polêmica naquela. Foi a grande polêmica. Teve duas grandes polêmicas desse livro. Uma polêmica foi que essa cena ela não era realista. Nunca aconteceria desse jeito. E aí a, a, a princesa confessa. E é uma cena muito bonita, porque é uma cena muito singela e tem poucas palavras, eles ficam em silêncio e você vê que eles estão tentando lidar com isso. O marido ama ela, o marido sabe que ela é SDF, que ela é carola, que ela cumpre o seu dever. Então o marido confia nela quando ela fala que ela não vai deixar nada acontecer e que ela vai preservar
a honra e a reputação dele, mas ele fica mal pra caralho, porque ele ama ela, ele tá esse tempo todo querendo que ela amasse ele, e ela fria, e ele falou, cara, pelo menos eu tinha o consolo de que você não me amava, mas você não amava mais ninguém. E agora que eu sei que você é capaz de amor, eu fico ainda mais magoado de você amar esse cara que é um canalha, que é um, sabe, que é um transão, e não amar eu, que sou seu marido, sua amiga. Eu falei, não, mas eu tenho afeto por você, quero ficar com você, minha vida é com você, estamos casados juntos. Mas, de fato, eu sinto uma coisa para aquele cara que eu nunca tinha sentido antes e que eu não quero sentir. Eu quero pular fora, não quero ter que ficar encontrando ele para ficar passando por isso. Beleza. Aí depois tem uma série de coincidências, bem de novela, novelão mesmo, para dar uns mal entendidos, para meio que chacoalhar esse acordo, porque é isso. Depois dessa conversa, o marido e a mulher saem bem. Eles saem meio que ambos confiando um no outro e de boa. Só que aí, só que aí acontecem vários mal-entendidos, bem de novela, que fazem com que o marido desconfie que, na verdade, a esposa está traindo ele com esse outro cara. E ela fala, mas homem, se eu fosse trair você com ele, eu não teria te confessado aquilo. Eu confessei aquilo para você justamente como parte do meu projeto de não rolar nada. Eu, cara, não acredito, não posso. Aí, bom, acaba que, num dado momento, o marido tem certeza absoluta que eles estão cruzando. Eles não estão, tá? A voz narrativa dá certeza pra gente, não é Capitu. A voz narrativa dá certeza pra gente que não tem nada rolando. Mas o marido numa onda de mal-entendidos. Ele acha que tá rolando. E ele fica tão mal que ele morre de desgosto. Eles morrem de sofrimento. E falando, e aí ele é muito bonito. Ele fala, cara, eu até morro feliz, porque, tipo assim, eu até iria conseguir viver sem ser amado por você. Mas viver eu até conseguiria viver sendo casado com você e não sendo amado por você, mas eu não consigo viver sendo casado com você e não confiando em você. E eu não confio mais em você, porque você tá dando para esse cara. E ela fala, cara, no seu leito de morte, não é por mim, é por você. Não quero que você, eu quero que você volte à vida, não morra por isso. Eu não te traí, eu não te trairia. Se eu fosse te trair, eu não teria confessado isso. E o cara até se convence, mas morre. Fraco. E aí, e é isso. Ela bota essa morte na conta do cara que ela ama. Porque foi porque o cara que ela ama ficou dando em cima e ficou enchendo o saco e ficou pulando o muro da casa dela, foi porque ele foi impertinente que o marido achou que eles estavam de fato tendo alguma coisa e morreu de desgosto. Então ela fala para ele, cara, você matou o meu marido tanto quanto eu tivesse dado um tiro nele. Então, num primeiro momento, ela fica feliz até. Ela fica triste, mas não morreu culpado. É isso também, é muito interessante esse romance psicológico, porque ele tem alto e baixo, então ela fica triste. E ela fica feliz. Não, mas agora eu vou poder viver a minha alegria, felicidade com esse cara. Mas não, mas ele foi escroto e ele matou o meu marido. Não sei o que. Mas eu vou poder. Não, mas ele é transão. Ele só me ama tanto tempo assim porque eu estou segurando a barra. Se eu ceder para ele, ele vai me comer um ano e vai embora como ele faz com todo mundo. Ah, mas eu devo ao meu marido, mas eu quero. Então ela fica nesse vai e vem. Porque é o seguinte, agora ela está livre, ela é uma viúva, ela pode casar com quem ela quiser. E esse cara é um super nobre, é um partidão, ninguém iria falar nada. Ninguém iria criticar, pelo contrário, iria ser, tipo assim, iria ser o grande casamento do século na corte, né? Aquela princesa viúva e aquele super duque fodão que todo mundo ama. E o cara fala, cara, eu te esperei, eu te respeitei, você está livre. Tipo assim, com que justificativa você me nega a minha maior felicidade possível e imaginária, que é estar com você? E ela fala, cara, que
ela fala do dever. Ela fala, cara, desculpa, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Esse cara era uma excelente pessoa. Ele me amou. Eu amei ele do jeito dele. Ele me respeitou. Ele confiou em mim. E ele só desconfiou de mim porque você fez merda e ficou pulando o muro contra a minha vontade. Ele morreu de desgosto de achar que eu estava traindo ele porque você fez merda. Eu já estava com culpa de não amar ele e de amar você. Mas agora, então, a culpa de ter matado ele. Porque é isso, fundamentalmente ele morreu porque eu confessei para ele. E até ele fala isso no Edmóstomo. Cara, tanta mulher trai marido, entendeu? Se era pra você me trair, você podia me trair sem falar nada. E eu ia morrer feliz achando que você era fiel. E ela manda não te trair, filho da puta. Então ela fala: então eu matei o meu marido. Eu matei o meu marido com o meu amor por você. Eu matei o meu marido ao confessar para ele o meu amor por você. E eu matei o meu marido ao não te impedir o suficiente de você fazer merda e de invadir a minha casa. Então eu não me acho no direito de ser feliz com você. Eu não quero ser feliz com você. Você matou o meu marido. Eu não ia conseguir. Eu devo isso a ele, eu devo isso a mim. Eu não quero. A vida é minha e eu não quero essa felicidade. Eu não aceito essa felicidade. E o cara fica puto, fica revoltado, tenta de tudo, stalkeia ela, segue ela. E ela entra, e ela entra pro convento. E é essa a história. Ela entra pro convento com a consciência razoavelmente limpa. Ela ainda acha que foi esse amor dela e essa confissão dela que matou o marido. Ela acha e aí, no final, ela até joga na cara do cara. Eu conheci o único homem que poderia me amar pro resto da vida. E eu matei ele. Você, eu sei que você já amou várias mulheres, ainda vai amar várias mulheres. Todo ano você ama uma mulher diferente. E eu matei um homem que era fiel e leal a mim por você. Então, não, eu agora não vou ficar com você. Não quero, não quero. Eu sou melhor que isso. Não quero. Então é isso. Eu acho que, de novo, dá para ter uma leitura feminista e rasteira de que no final essa mulher de fato está se negando a liberdade com o homem que ela queria por noções machistas e misóginas do que é apropriado para uma mulher. Mas também eu acho que as lições elas, elas se expandem para qualquer pessoa tentando ser melhor, tentando digamos, tentando fazer valer as suas decisões do que ela quer para a própria vida, mesmo se for além dos desejos, mesmo se for além da felicidade. Existem outras coisas mais importantes do que a nossa felicidade individual ou do que dar vazão aos nossos sentimentos. Nós somos seres morais, seres éticos, e a gente pode decidir o que a gente quer. A gente pode decidir qual vai ser o fim último da nossa vida que é também a mesma coisa que eu falo na prisão liberdade, né? A verdadeira liberdade não é a liberdade para realizar os meus desejos, porque isso é que nem ser uma biruta, que vai onde o vento sopra. Essa liberdade ela tinha. Quando o marido morre, ela é livre para fazer o que ela quiser. O desejo dela é transar com o cara e casar com ele. Ela é livre para fazer isso. Mas ela fala, cara, eu não quero fazer isso. Eu não reconheço esse desejo, né? A verdadeira liberdade não é liberdade para realizar os meus desejos, mas liberdade para eu escolher o que eu desejo, para eu escolher a vida que eu quero levar, mesmo se isso for contra os meus desejos. Quer dizer, a verdadeira liberdade é ser o leme, não ser a vela. Então, eu acho que esse romance não só é um romance maravilhoso, poderoso, curtíssimo, belíssimo, dolorosíssimo, mas também ele é uma excelente reflexão para as prisões, liberdade e felicidade. Porque tudo que ela faz
é justamente uma reflexão de como não colocar a felicidade dela à frente de tudo. É de que existem outras prioridades que não a própria felicidade. Deixa eu ver aqui. Então, aí, tô vendo aqui algumas notas. Que cada detalhe e cada digressão mostram como que essa mulher que começa o livro muito indecisa vai ficando cada vez mais decidida até que no final ela finalmente consegue agir de acordo com o que ela quer. No final, quando ela tem uma única conversa com o cara que ela ama, a única, que é depois que ele morreu, que é depois que o marido morreu, e que ele vai lá e fala: Olha, então agora a gente está livre para se amar. Ela fala: Não, não, não. E ele fala: eu não acredito que você vai me negar. Olha que coisa mais homem. Que você vai me negar a minha maior felicidade porque você tem essas ideias doidas do que é o seu dever com o marido que já morreu. E ela fala: É isso mesmo. E aí ela fala que, tipo assim, o que ela tá pedindo para ele é uma coisa rara na ficção, que é isso. Eu acho muito bonito que eu não vejo esses dramas na ficção. Eu vejo a ficção muito como sendo intensidade de pensamentos, paixões, emoções, quero poder fazer tudo o que eu quero. E esse drama, um drama como esse, que é o drama do que não foi feito, é o drama do dever, é o drama meio que do autocontrole, eu raramente vejo e raramente é tão bonito e bem escrito. Então ela fala assim, nessa última conversa dela com o amante, explicando para ele por que que eles não vão ficar juntos, o que ela está pedindo, o que ela tá defendendo é, é a integridade, é a lucidez, é a razoabilidade. Ela está falando, cara, nem tudo tem que ser sobre os nossos sentimentos e paixões. A gente pode decidir ser íntegro, sabe? E é uma coisa muito bonita. Ai, muito estúpido. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. E é interessante. Ah, sim. A outra polêmica é se ela é íntegra ou egoísta. Porque essa é uma coisa bem interessante também. Veja, o romance, ele não é didático. Isso também que é maravilhoso. Eu tô fazendo uma leitura aqui super minha, que tem a ver com as prisões. Mas o romance não força essa leitura. Porque quando ela vai explicar para ele, pro amante, por que que ela não vai ficar com ele, ela dá duas razões meio que se anulam. Então, ela dá uma razão egoísta. Peraí. Primeiro, ela dá essa razão que eu dei, que é a razão íntegra. Ela fala, cara, você matou meu marido, eu tenho dever, eu não quero essa felicidade, que é a razão de quem está taking the high road, né? Em inglês que a gente fala, da integridade. Mas, ao mesmo tempo, ela também fala e dá a entender que ela tem razões mais egoístas. E é como eu mencionei aqui, que ela fala o seguinte, cara, você é um putão. Você manteve o seu amor por mim esse tempo todo porque eu não te dava bola. Eu tenho certeza de que se eu retribuir o seu amor, o que vai acontecer é que eu vou ter que ver esse amor diminuindo nos seus olhos. A cada dia que a gente estiver junto, eu vou ver você me amando menos e menos e menos e menos, até o dia que você vai se interessar por outro rabo de saia. O amor que eu sinto por você é a coisa mais forte, mais importante que já me aconteceu, e é tão importante para mim que eu não toleraria ver ele diminuindo. Eu acho que eu não ficar com você e que nosso amor não se. Como é que é a palavra? Não se. Gente, o nosso amor não se. Não, não se consumar. Eu acho que o nosso amor não se consumar é a única maneira de eu ter ele comigo para sempre. Se o nosso amor não se consumar, se a gente não se ver nunca mais, eu vou levar dentro de mim esse amor que eu sinto por você para sempre. Ele nunca vai morrer. Vai sempre ser a coisa mais importante da minha vida. Se eu consumar esse amor por você, daqui a um ano eu vou ver ele morrer nos seus olhos e você perseguir um outro rabo de saia, eu não aguentaria. Então,
O romance dá essas duas razões. E aí parte da polêmica se era realmente realista que uma mulher faria a confissão ao marido, e a outra se ela era realmente uma mulher íntegra, moral e ética, ou se ela só ela era tão apaixonada e tão ciumenta que ela preferiu não viver isso para não perder, sabe? O que é um tipo de egoísmo de autocentramento. E o romance não resolve isso. O romance joga essas duas explicações pra gente. O que também é muito interessante, porque nessa época a literatura ainda era muito didática e muito focada em peripécias. Aqui a gente tem um primeiro romance psicológico, que é quase todo o que acontece dentro dessa moça. E, de novo, olha que incrível, olhar dentro de uma mulher, né? Antigamente, só dentro de homem fazia algum, sei lá, só homem pensava e sentia coisas importantes. Então, já é tipo assim, revolucionário, que o romance inteiro é sobre como pensa, como sente e como decide uma mulher. Então, isso já é revolucionário. E ainda mais revolucionário que ele não é didático, ele não força uma conclusão no leitor. Tinha gente que saía, e esse foi o grande debate. Falou, cara, ela é só mais uma. Entendeu? Ou não, ela é quase uma santa. E esse virou um grande debate. Essa decisão dela foi uma decisão moral, uma decisão imoral, foi uma decisão amoral. Por exemplo, tem é, gente que leva a sério essa busca da felicidade, fala, desculpa, é imoral essa pessoa. Como é que pode uma pessoa que sabe o que quer, tem como ter acesso ao que quer, e não se joga no que quer por causa de um preconceito doido que botaram na cabeça dela, isso é imoral. Então, tipo assim, tinha esse debate também. Né? Como é que pode a pessoa não buscar a sua própria felicidade? Que tipo de pessoa faz isso? Tem gente que diz que ela enlouqueceu. Que é isso. Não é tão nonsense, é tão sem sentido. Justo na hora que ela podia viver o feliz para sempre com o amante dela e ela fala que não quer para viver sozinha e entrar no convento, ela enlouqueceu. Essa era uma leitura de algumas pessoas da época. É a história de como uma mulher enlouqueceu. Ela enlouqueceu e é isso. É uma pena. Ela era tão doida, tão indecisa, tão jovem, que ela poderia ter tido toda uma vida de felicidade, mas ela pirou e pronto. Então, o livro também abre, abre essa leitura, né? Que a decisão dela foi ética, que a decisão dela foi egoísta e que a decisão dela foi loucura. Em suma, eu vou só ler aqui as minhas notas. Pá, 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 pá. Ver se tem mais alguma coisa. É, E é isso, não é uma coisa de época, são elementos e dilemas que a gente tem até hoje em várias situações. É um tema que é raramente explorado na ficção e que eu acho que faz muita falta. É um romance que trabalha muito bem essa questão do silêncio. Em vários momentos do diálogo, as pessoas não falam coisas e se abraçam, se olham e fica um silêncio do diálogo, que é muito interessante. É um romance que tem uma coisa da literatura da Clarice. Ele, em vários momentos, ele parece que ele tá girando em torno de algo que ele quer falar, mas não fala, entende? Ele tem um certo elogio do não dito. Não é nem um elogio em si, mas é isso. Você sente que existem coisas muito importantes que não estão sendo faladas, não porque a autora está escondendo, mas porque elas não podem ser faladas. Porque, porque são coisas tão sutis, tão delicadas, que elas precisam ser intuídas. Então, isso também é muito interessante. É um romance do não falado, como muito da literatura boa feita por mulheres, como toda obra
como toda a obra da Clarice. Também é uma coisa muito interessante. Os homens sempre foram os caras que chegavam, falavam e colocavam o pau na mesa. Já as mulheres, para elas exercerem os poucos poderes que elas tinham, elas precisavam ser mais circunspectas, ser mais elípticas, é saber a hora de calar, saber como falar as coisas indiretamente. Então, uma coisa muito interessante que marca parte da boa literatura escrita por mulheres é, digamos, o conteúdo que valoriza muito o que não está sendo dito. É um conteúdo que aponta o tempo todo para algo que deveria estar sendo falado, mas que não está sendo falado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pá, 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 pá. Ah, uma coisa interessante. Não, besteira. Acho que eu estou mais ou menos terminando as coisas que eu tinha para falar. Pense aí no que é que vocês têm para falar, quem leu, quem não leu, se vocês têm alguma pergunta. É... Será que eu anotei mais alguma coisa aqui? Tudo que eu anotei eu já falei, então eu tô só dando uma geral para ver se não tem alguma coisa que eu anotei aqui. É um romance muito conciso, é muito curto, ele economiza muito. Esse negócio do não falado é muito importante. Os personagens, eles estão sempre se enganando. Isso também é muito interessante. Não só não só essa narradora é uma jornada de autoconhecimento no sentido de que ela, ó, a tatuagem atrás. Ela não sabe o que ela está sentindo, ela não sabe o que ela quer. Então, a cada nova página, ela descobre o que ela sente, ela descobre o que ela quer, ela descobre o que ela quer fazer. Então, é muito interessante você acompanhar essa jornada pessoal dessa moça, tentando descobrir o que é ser um ser humano adulto, né? O que é ser um ser humano ético, o que é que deve ser feito, o que é que deve ser feito. Então é isso, é um romance de formação psicológico. Mas ok, acho que é isso, gente. Acho que é isso que eu tinha para falar. Já estamos aqui há uma hora. É maravilhoso esse livro. Amo, amo, amo. Recomendo enfaticamente. Queria saber se alguma de vocês tem alguma coisa para falar. Vamos lá, algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não ficou clara, que vocês queriam que eu desenvolvesse. Digam lá. E aí, gente? Tem alguma coisa? Nada. Então, podemos encerrar. Como ficamos? Bom, espero que vocês tenham ficado interessados para ler o livro. O livro é ótimo. Ele está em catálogo no Brasil. Tem várias traduções boas para o português. Eu não li nenhuma, tá? Porque eu li em inglês. Mas tem várias traduções, estão em catálogos. Não é um romance muito de experimentações linguísticas. O máximo que uma boa edição tem que ter é explicar um pouco dos personagens históricos. Mas eu também acho que se você explica muito quem é cada personagem, isso também fica muito pesado e não vai ajudar tanto assim. Mas é isso. Eu já virou um dos meus 10 romances preferidos. Eu amo, amo, amo. E me ajuda na minha vida, assim. Veja, eu também acho isso. Eu acho interessante a gente ler. O Rui está falando que lendo em francês tive dificuldade de entender. Uma coisa que eu faço muito, gente,
por exemplo, línguas que eu estou aprendendo, talvez ouvir um audiobook no original e ler em outra língua. Então, talvez ouvir um audiobook. Tem muito audiobook em francês. Então, você pode ouvir em francês e ir lendo em português. Eu li e ouvi um audiobook em inglês que tem na Audible, que é uma tradução de uma inglesa chamada Nancy Mitford. Então ajuda bastante. É uma narração super boa, foi ótimo. Foi uma leitura deliciosa. Fiquei hoje andando o Rio inteiro ouvindo a Princesa de Cleve. Então é isso, gente. Então, muito obrigado a vocês por terem vindo. Eu adoro essas aulas avulsas. Mês que vem eu ainda vou decidir o que que a gente vai dar. Eu vou mudar a aula, porque na verdade a aula que eu disse que ia dar mês que vem, eu já dei antes. Então eu vou pensar numa outra coisa para dezembro. E a partir de dezembro eu já começo a avisar com um mês de antecedência só para poder ter mais liberdade. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Vocês são lindas. Até a próxima. Beijo. Ah, tinha Chopin, é verdade. Eu pulei a Chopin para botar duras. Vou botar a Chopin em algum momento. Eu vou ver exatamente o que é que faz. Eu vou fazer um novo calendáriozinho e a gente vai conversando. Um beijo.